Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Fabrício, membro da JCI Chapecó desde 2016 e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio do podcast que vai tratar sobre a Convenção Nacional da JCI Brasil que acontece em Chapecó nos dias 24 a 26 de outubro. Hoje estamos aqui com os nossos convidados. O nosso convidado Paulo de Souza, presidente e fundador do Grupo Eco7, Rafael do Nascimento, consultor sistêmico empresarial, fundador e CEO do Grupo IOD. E hoje nós viemos aqui para falar sobre liderança como pilar no desenvolvimento de equipes e de comunidades. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio aqui do podcast. A JCI Chapecó se sente honrada com a presença de vocês. É muito bom tê-los como parceiros da Convenção Nacional da JCI Brasil e também participando desse bate-papo onde a gente vai falar sobre liderança. Então, nesse momento, eu abro um minutinho para que vocês possam se apresentar para o público, né, que já os conhece certamente, principalmente para os membros que vêm para a Convenção Nacional da JCI Brasil nos dias 24 a 26 de outubro. Boa tarde, então, Fabrício. Boa tarde, São Paulo, um grande empresário aqui da região de Chapecó, Oeste, muito reconhecido também nacionalmente. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar desse tema tão importante que é liderança, que está sempre, né, nós olhamos na política, nós olhamos na religião, nós olhamos nas instituições, grandes empresários, pessoas que dão o norte, que dão o caminho, né, da nossa sociedade, dão o caminho dentro das suas empresas, das organizações. É uma satisfação estar aqui, ingressar nesse assunto, né, esse pré-aquecimento à Convenção Nacional da JCI, e estamos aí à disposição para trazer nossas contribuições aí. Meu nome é Paulo de Souza, sou presidente do Grupo Eco7. Inicialmente agradecer à JCI pela confiança diante dessa grande convenção que está chegando pela frente aí, fez podcast hoje. Falar um assunto hoje tão importante, tão delicado ao mesmo tempo, que é a liderança. E a gente sabe de quanto o país carece de líderes de pulso firme, ou seja, pessoas que conseguem sustentar uma palavra e segurar as pontas aí. Então, isso eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Eu agradecer muito a JCI por estar nos dando esse espaço para compartilhar um pouco das informações dentro do que a gente vive na prática, dentro do que nós entendemos por liderança, dentro do conhecimento que você tem até aqui, do que se viveu e do que se vive na prática, né? Muito bem. E como nós somos jovens líderes, porque dentro da JCI a gente cria então lideranças dos 18 aos 40 anos, eu tenho certeza que aqui a gente vai poder aprender muito com vocês, né? Com a experiência de vida que vocês têm para partilhar com esses novos líderes que a gente vai entregar para a sociedade através da formação que é a Câmara Júnior Internacional e dos eventos como a Convenção Nacional que acontece aqui em Chapecó. Eu gostaria de iniciar então com uma pergunta que pode ser direcionada para vocês dois. Quando foi a primeira vez que você se viu como líder? Então, eu vou me permitir porque eu sei que às vezes a gente não escolhe a liderança, né? A gente começa a galgar os nossos objetivos e em determinado momento você precisa começar a liderar pessoas, né? E as minhas primeiras experiências foi dentro das minhas empresas e também de uma organização, né, sem fins lucrativos, que eu também tive a honra de presidi-la por 2 anos. É um momento que você começa a observar e ser observado. É um momento que as pessoas que estão contigo, elas começam a esperar de você. Acho que o seu Paulo também vive por isso diariamente. E tem várias e várias situações que às vezes as pessoas começam a esperar de você um direcionamento, uma resposta, uma solução, né? Então, eu comecei a me enxergar como líder quando essas pessoas começavam a esperar que eu desse esse retorno para elas, desse uma resposta. Eu me lembro que a minha empresa, o último grande movimento de liderança, a gente faz todos os dias, e dentro desse movimento foi a pandemia, quando teve o lockdown. Eu me lembro que naquele momento circulou a minha mesa, meus colaboradores, frente às notícias do que estava acontecendo e como seria, e todos eles me olhavam e diziam, e agora? Então, eu acho que o líder, quando ele começa a receber essa pergunta, e agora? E ele tem que dar essa resposta, baseada em algo dele próprio, das experiências dele, do conhecimento técnico dele, baseado no seu feeling, baseado na sua visão a longo prazo. Então, é realmente um desafio. Foi os primeiros movimentos que eu me vi como líder.
Eu vi que eu estava analisando, você comentando agora a liderança, eu vi que eu comecei a sentir um pouco desse gosto de liderança na época de colégio ainda, né? Porque eu sempre fui escolhido como líder da classe, sempre. Todos os anos consecutivos, o líder da classe é o Paulinho. Porque eu sempre fui muito alto em disciplina, sempre fui muito disciplinado. Eu não aceitava chegar tarde, eu não aceitava não ter um tema pronto, se tinha que aprender tabada, eu meio que já me apresentava. Então estava dentro de mim isso de sempre estar frente às questões, mesmo com muita timidez. Porque minha mãe sempre dizia, minha mãe tem muita vergonha de mim, tu não passa no lugar, tu não te esconde debaixo de mim, minha mãe dizia. Então mesmo com toda essa timidez foi vencida passo a passo. Mas sempre tive isso. Depois que eu fui para as indústrias, primeiro eu comecei na indústria em 81, então a primeira coisa que eu fui, o segundo ano que eu estava lá, foi a pessoa mais eleita pela CIPA, né? E aí começa o processo de dar treinamento. E aí você vai dar treinamento para 1.000 e poucos funcionários. E primeiro treinamento que eu fiz, eu comecei às 3 da tarde a suar, ir no banheiro até às 6 horas, que era o primeiro treinamento que eu fiz. Eu tinha muito medo de fazer, o que fazer, como é que ia conduzir. Só que passou essa fase. Quando você faz a primeira, você vence isso, e você, pô, também sou capaz de fazer, né? E fiz muito bem feito, deu tudo certo, né? Mas a liderança é uma coisa que é um desafio contínuo na vida da gente. Então a gente teve a primeira experiência, tu tem uma, mas diariamente se tem experiências novas de lideranças, de posições que tem que tomar, postura que tem que adaptar, adequar, de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo. Porque o líder é o cara que passa o dia todo ajustando as velas de uma embarcação. Ele sabe onde quer chegar. E a missão dele é acertar as velas para não perder o rumo, né? Isso é uma forma contínua, né? Isso é uma coisa que não tem fim, né? Sempre tem todo dia de coisa nova para aprender nessa área aí, né? São aquelas coisas que muitas vezes nos dão frio na barriga, mas que valem muito a pena, né? Dizem que quando passa esse momento do frio na barriga é porque talvez não tenha mais nada no qual a gente possa se desenvolver. Então, enquanto der frio na barriga, está valendo a pena, né? São desafios novos, são oportunidades novas para nós. Me diz, Paulo, o líder, ele nasce pronto ou ele se constrói através do tempo? Um líder não nasce pronto, ele se constrói através do tempo. O líder ele passa num processo de lapidação por uma vida toda. Se for pensar de ser humano, o maior líder que já teve na face da terra foi Jesus Cristo. Foi quem mais nos ensinou sobre liderança, foi ele, da forma que ele conduziu. E a partir dele, a gente imita ele, na verdade, como líder, né? Mas a liderança era uma construção contínua de a gente realmente estar disposto a realmente fazer e entender muitas coisas dentro desse processo de liderança. Eu trabalho com muitas pessoas hoje. Nós temos mais de 18 mil pessoas que dependem do Grupo Eco7 hoje no Brasil e fora do país, né? Então, a primeira coisa assim, que eu aprendi dentro do meu processo de liderança é a gente não tentar entender as pessoas. É aceitar as pessoas como elas são e conduzir da forma que a gente entende que seria a forma que a gente iria fazer. Então, eu sempre, quando eu falo com alguém, eu dou um conselho. Cara, eu no seu lugar faria isso. Mas eu nunca vou dizer o que ela deve fazer, porque eu não sei o que ela vai fazer a partir daí. Então, eu não posso assumir nenhuma responsabilidade sobre os atos das outras pessoas, mesmo como líder, né? Então, é essa forma que a gente aprendeu de lidar com tantas pessoas, com tantas divergências de ideias e adversidades e diferenças de cultura, diferenças de todas as áreas da vida, né? Então, eu digo assim, eu não quero tentar entender ninguém, eu só quero conviver com as pessoas e entender o que eu posso, de forma que eu posso conduzir ela da melhor forma possível dentro da área profissional. Porque eu, na minha liderança, eu não opino em nada que é pessoal, absolutamente nada. Ah, Paulo, por que tu acha disso? Não opino. Porque o próprio pessoal, o próprio nome já diz, né? É pessoal, então eu não opino nisso. Eu trato assuntos profissionais, né? Até porque o ambiente torna um líder, né? O ambiente, ele forma um líder. Então, acredito que cada ambiente no qual a gente vive, ele modela o líder que vai ser entregue também, né? Isso é uma palavra é um assunto muito vasto. Se você for pensar em liderança, for descrever um líder de fato, cara, não se tem lideranças assim que são 100%. O líder não chega a 100% nunca. Porque ele tem o sentimento dele, tem a emoção dele, por mais que ele seja um cara neutro. Tem um pouco dele em tudo que ele faz. Tem uma pitadinha dele. Então, isso tem do líder. E o líder deveria ser totalmente neutro em tudo. Mas ele não consegue. Ele tem a emoção dele como líder, é um ser humano normal como o outro. Ele desenvolve habilidades de liderar. Mas ele é um ser humano normal. Ele tem vontade de chorar, ele tem vontade de rir, ele tem vontade de brigar, ele tem as vontades dele.
A diferença é o que ele faz com isso. Ele se contém, ele pode ter vontade de falar algo errado para alguém ou xingar, ele não xinga, ele se contém. Então o líder busca um autocontrole de tudo que ele faz. Então, quando ele consegue ter esse autocontrole sobre a vida dele e sobre as ações dele, os pensamentos, sentimentos e ações, ele está no caminho de se tornar um bom líder. Quando ele tem esse domínio sobre tudo que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala. Quando ele tem esse domínio, ele está tranquilo. Muito bem, obrigado. Complementando, Rafa, a pergunta sobre um líder nascer pronto, ele ser moldado através do tempo, conta para nós, se falava sobre a pandemia e como você se viu como líder nesse momento. Alguma situação especial na qual você percebeu ser o início da sua jornada de liderança? Então, teve várias situações e muito de acordo do que o Paulo fala, essa questão do líder nascer pronto, existem pessoas que têm dons, né, dons práticos, mas eu sempre digo que as habilidades elas precisam ser muito lapidadas, né? Então, eu digo que tem praticamente 3 tipos de líderes, né? O líder autocrático, que é aquele que diz, quem manda sou eu, é desse jeito e pronto. Existe o líder mais inspiracional, né? Então, aquele que diz, vamos lá, gente, vamos pegar junto, né? Vamos transformar a nossa empresa, né? E existe o transformacional, que é aquele cara que realmente começa a moldar as pessoas e o ambiente que está perto dele. E o seu Paulo trouxe um que eu considero também. Se nós tivéssemos combinado, acho que não seria tão perfeito, porque eu também considero Jesus Cristo nosso maior líder, tanto é que 2000 anos depois nós estamos falando do homem aqui, né? E além de toda a parte espiritual, também foi uma pessoa que andou por esse plano e deixou o seu conhecimento, o seu legado. E essa parte transformacional que ele traz, né? Como as palavras dele, seja por metáfora, seja por movimentos de inspiração ou de conselhos, ele ainda molda as lideranças. E eu tinha muito essa visão, primeiramente lá no ano de 2012, quando eu assumi uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Essa instituição, foi o meu maior desafio. Porque, mais ou menos similar à JCI, essa instituição são todos iguais. São todos pares iguais. E eu vinha de uma liderança familiar muito autocrática, que dizia que quem manda sou eu. E naquele momento eu me vi liderando pessoas iguais, que todo mundo é igual ali. Só que tem cargos. Um é presidente, outro é vice-presidente, um é secretário, outro era orador, o outro fazia outras funções. Então, ali todo mundo igual. E às vezes eu estava comandando um cara que lá na vida lá fora era um empresário, por exemplo, um grande empresário, como o seu Paulo, um vasto conhecimento, às vezes com uma condição financeira elevadíssima, às vezes juízes, às vezes oradores, promotores, e aí médicos, e daí tu dizia assim, cara, como é que eu vou liderar esses caras que são lá fora maior do que eu? Porque quando tu é autocrático, tu bate na mesa, manda embora, não sei o quê. Ali não tinha. Então ali... E eu tinha um modelo familiar que era autocrático, que era aqui quem manda sou eu e faz desse jeito e acabou. Se não quiser, a porta da rua é serventia da casa. Que eram as empresas familiares da minha família. E ali eu tive que aprender a lidar com os pares, lidar com as pessoas e tive que aprender os outros modelos. De ser transformacional, de ser inspiracional e também saber usar a autocracia, porque também nós não podemos abandonar a autocracia. Eu sempre digo assim, imagina um agente de trânsito sendo inspiracional no momento de um acidente que tem uma vítima caída lá no acidente de moto, sei lá. Tá chegando os bombeiros, está cheio de curiosos tirando foto, ele diz, por favor, pessoal, vamos nos afastar, né? Porque nós precisamos, né, de espaço para que... Não, ele não vai ser assim, ele vai dizer, pessoal, sai daqui, vamos, sai daqui, que nós temos uma vida para salvar. Então, ali eu aprendi a entender as pessoas, olhar para as pessoas, mas também saber o meu lugar. Lidar com iguais, como é a JCI, pessoas que é tudo igualzinho, que todo mundo ali tem o seu objetivo, foi o meu maior desafio. Realmente, esse foi o grande aprendizado da minha vida. Legal. E por mais que na nossa carta de princípios a gente traça a personalidade humana como uma riqueza que existe nesse universo, a gente sempre trabalha para que justamente os membros tenham as mesmas oportunidades dentro da organização, né? Fala-se muito dentro da JCI que também quem mais envolve, mais se desenvolve. E é impossível a gente falar sobre liderança sem trazer para essa conversa
os nossos ancestrais, os nossos pais, as pessoas que realmente foram referências de líderes para nós durante a vida, né? Acredito que cada um de nós carrega um pouco desse legado que foi deixado para nós através do tempo, porque a liderança a gente vem aprendendo desde pequenininho, né? Eu acho que nosso espelho maior é nosso pai e nossa mãe, e aí a gente começa a admirar outras pessoas que vão surgindo no caminho como grandes líderes também. Muito obrigado pelos relatos de vocês. Qual foi o maior desafio, Rafa, que você já enfrentou como líder? Eu acho que, para mim, como empresário, foi a pandemia. Para mim, porque eu venho do ramo de autoconhecimento e nós tínhamos uma estrutura de cursos. Então, o ramo de eventos e cursos totalmente presencial. O nosso movimento, nós entendíamos que, pelas dinâmicas, pelos movimentos que a gente trabalha, que é toda a linha sistêmica, nós não estávamos preparados para fechar as portas do dia para a noite. Algo que nós não pensávamos. Eu digo que é o exemplo da Eternit, né? Que do dia para a noite a Organização Mundial da Saúde proibiu o uso de amianto. Né? Os caras disseram, toda essa matéria-prima que a gente tem, agora não dá mais para usar. Imagina a espuma de alta tecnologia que o seu Paulo utiliza lá nos seus produtos, de hoje para amanhã não pode mais usar. E a pandemia foi assim para mim. Foi um desafio que simplesmente cortou todo o meu movimento. E graças ao movimento de respirar, a gente tem medo, o seu Paulo trouxe, é isso aí, a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente não tem certeza, às vezes não tem ninguém para te dizer, às vezes tem um sócio, mas às vezes ele também tá na dor contigo. E para mim foi o maior desafio. E respirar, gente, vai dar tudo certo, vamos entrar no mundo digital hoje, não quero saber, vamos dar um jeito hoje, vamos começar a entregar os produtos hoje, assim, de uma hora para outra, tu tomar uma decisão estrutural na empresa. Hoje nós vamos mudar todos os cursos que a gente está presencial, vai mudar para online. A partir de agora, a partir das 10 da manhã. E vamos tocar, e vamos começar, e vamos, cada um em home office, em casa, vamos dar o máximo. E ninguém vai ser demitido, e às vezes precisa demitir pessoas, né? Não estou dizendo que isso é virtude, mas foi a decisão naquele momento. Mas ninguém vai ser demitido, vamos tocar aqui e vamos migrar pro online. Quando? Agora. Agora é 8 da manhã, 9 da manhã vamos migrar para online. Foi o meu maior desafio. Tem muito disso, né? Acreditar sem saber se vai dar certo muitas vezes, né? Você tem que apostar na intuição. Exato. Paulo, diz para nós, como você lida com momentos de conflitos dentro da equipe? Eles são diários, né? Querido. Eu estava observando você falar sobre esse desafio do Covid, foi interessante, né? Que a gente viveu a mesma coisa, nós falimos do Covid, né? Temos que ir 2 meses para salvar uma empresa. Dentro dessa questão do lidar com o conflito, primeiro a gente não pode fazer parte do conflito nunca. E nunca pode tomar decisão por aquilo que você vai escutar de uma pessoa. Você tem que analisar um todo primeiro. Porque cada um joga para o seu lado, pelo seu interesse. Tem que ter muito cuidado com isso. O líder tem que ter muita percepção. Ele tem que ir muito mais pelo que ele sente do que aquilo que ele ouve, do que ele vê. Aquilo que eu vejo, posso estar enganado, o que eu ouço também pode ter influência. Aquilo que eu sinto, eu tenho que respeitar muito quando eu estou num conflito com pessoas. Respeitar muito meu sentimento. E cuidar muito para não entrar no conflito e não me envolver e muito menos me incomodar com aquilo, porque aquele conflito não é meu. Eu estou como líder para apaziguar isso ali. Então eu não sou pai daquela criança, então eu não sou eu que vou resolver aquilo lá. Eu estou ali para dar um norte para isso. Quando o líder acha que ele vai resolver tudo, ele não resolve nada, na verdade. O líder não está aqui para dar solução para tudo. Ele está ali para analisar os fatos, analisar a situação que está acontecendo, e a partir disso ele vai tomar uma decisão do que fazer, de como organizar, apaziguando a situação, não jogando um contra o outro nunca. E uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é, nessas horas, não cobrar alguém na presença de alguém também. O líder jamais pode fazer isso aí. O líder tem sempre que cobrar no privado, jamais pode cobrar qualquer pessoa na situação, porque a pessoa já está irritada, está no conflito, está complicado, ela se irrita mais ainda. E ela vai, aí complica a situação mais. Então eu aprendi com meu pai isso. Meu pai foi uma das pessoas mais calmas da face da terra. Minha mãe nervosa, estressada, brigava com o pai. Minha mãe lembrou o pai português, né? Desde português. Aí minha mãe chegava, o pai dizia assim, o pai dizia para nós, tua mãe tá nervosa, daqui a pouco ela se acalma. Eu pensei, como é que o pai não se incomoda com a mãe? E o pai não se incomodava. Então eu trago muito isso comigo. Tem uma situação acontecendo, aquilo não me incomoda. Aí eu falo, eu não me incomodo com aquilo, então eu vou analisar com muita tranquilidade aquilo lá.
Porque se eu me incomodar, eu estou envolvido e posso enfiar os pés pelas mãos e tomar uma decisão muito errada, muito equivocada naquele momento. Então, eu vou muito de boa, né? Então, a gente é muito tranquilo. Então, já vi situações extremamente complicadas na empresa. Com o grupo de pessoas que nós temos hoje aí, a gente faz 6 convenções ao ano, com 800 mil pessoas em cada convenção. E sempre pode acontecer uma coisa no meio de um grupo que tem tantas pessoas, é muito fácil dar um problema grave, né? Então, tu tem que manter sempre a calma, muita calma. E eu tenho uma coisa que vou dizer a você, querido. Eu nunca entrei em nenhuma reunião, sem me isolar uns minutos e conversar um pouco com Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo ali? Eu não sei nada. Eu só quero que o Senhor conduza conforme a tua vontade, não a minha. O líder nunca pode querer os méritos das coisas boas que acontecem. Ele deixa de ser líder nesse momento. Então, todos os méritos, tudo que acontece no entorno dele, ele deve transferir a Deus em nome de Jesus. É o que eu faço sempre. Eu não quero os holofotes para mim, não quero os méritos para mim, nunca. Porque quando a gente começa a achar o cara, vem, bate palma, tu já começa a estufar o peito, querido, tchau para ti. Então a gente perde totalmente a liderança. Liderança é humildade, gente. Humildade, inclusive, pedir perdão quando você está certo. Você está certo, pede perdão, porque você possa não ter entendido. E assim você agrupa cada vez mais pessoas e consegue apaziguar conflitos que outros não conseguiriam, você consegue com tranquilidade. Eu tenho situação que a pessoa vem falar comigo, eu cobro algo dela e no final ela sai, me abraça e diz, Paulinho, coisa boa. Porque eu li um livro do Les Glebin, A Habilidade com Pessoas, Palavras que Não Se Diz. Primeira coisa, eu elogio as coisas boas que as pessoas têm. E depois eu faço uma sugestão em algo que eu acho que ela possa melhorar. Então a gente conduz dessa forma a liderança e até aqui sempre deu muito certo isso. Eu não posso participar de conflito, eu não posso estar no conflito, tem que ficar muito de boa. Vou dizer, o problema que está acontecendo, ele não foi eu que gerei, não sou pai daquela criança, eu só estou ali para analisar e dar um norte para o que fazer. É assim que eu resolvo o meu dia a dia, né? Excelente. E essa maestria em conseguir absorver e conseguir conduzir conflitos também dentro da empresa, no relacionamento ou no dia a dia, com certeza ninguém nasce pronto para isso, né? Isso é desenvolvimento também. Acredito que ao longo da vida a gente vai percebendo como isso é importante e ainda mais nos dias de hoje, inteligência artificial nenhuma vai gerir conflito, né? Cada vez mais o ser humano ele vai ter que se impor nesses momentos em que é necessário uma liderança para dar o norte para as pessoas que estão junto, né? Na mesma jornada. Vejo isso dentro da JCI, porque na JCI, como voluntários, se há algum conflito para resolver, você tem que ser muito cauteloso, porque são voluntários. Ninguém ali recebe um salário para estar se doando, se desenvolvendo dentro da organização. Então seria muito fácil eu, como voluntário, virar as costas e seguir a minha jornada. Porém, eu entendo que existe algo a mais. Então tem que ter um líder que faça a gestão desses conflitos. Por isso que dentro da organização hoje existe uma estrutura, né? Como presidente, vice-presidentes, toda uma estrutura pensado em como a gente vai fazer para dar o campo de oportunidade, mas também gerir todos os conflitos que existem, porque os conflitos começam no nosso interno, né? Tem que gerir os nossos para conseguir gerir o do grupo. Então, pensando nisso, queria perguntar também para vocês, qual foi o erro de liderança que, na visão de vocês, mais lhes ensinou durante a vida? Essa pergunta eu abro para os dois. Eu posso responder ela. Sim, por favor. Que eu tenho uma experiência viva na memória, né? Uma decisão que eu posterguei, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Que eu tinha um quadro societário, eu tinha um líder junto comigo e esse cara incomodava muito. E eu fui deixando, achei que as coisas iam melhorar e elas pioraram. Então, toda decisão que o líder posterga, ele está decidindo contra ele mesmo. Ele não pode postergar uma decisão, ele tem que decidir. Ou a favor, ou quando ele tem que decidir. Ele não pode deixar dar sequência. Porque a gente acha que vai dar certo. Não, o monstro se cria. Então, você está dando arma para quem você não deve dar. Então, para mim foi uma experiência amarga, tá? Vivi, sofri bastante com isso, depois para corrigir tudo isso aí. Mas eu devia tomar uma decisão que eu posterguei, não, vou deixar quieto, eles vão acertar, daqui a pouco isso aqui vai mudar e não vou falar. E o não falar, o não ter chamado, não ter reunido, ter deixado, ficou ruim para resolver depois. Resolvi igual, porém, uma situação mais difícil que eu tivesse resolvido no início. Quando o primeiro sintoma, o primeiro sempre é o menor. E o primeiro sintoma, a gente, na verdade, se engana só se ele quer.
Eu estudei 6 anos psicologia. Eu não fui estudar psicologia, como professor italiano. Eu não fui estudar isso para entender, para ser psicólogo. Eu queria entender uma pessoa só, que é o Paulinho. Eu tenho que ter domínio sobre mim, não é sobre os outros. É sobre mim que eu tenho que ter domínio. Você falou isso há pouco. Então, se eu tenho domínio sobre comigo mesmo, eu estou tranquilo. Então, eu fui estudar para isso. Como é que eu funciono, o que me incomoda, e se o que me incomoda e por que me incomoda. Porque esse assunto tal me irrita, por que? Onde está a raiz disso? Por que essa situação tal me irritou? Por quê? Por que me deu raiva? Eu não quero ter raiva de nada, né? Porque eu vou ter raiva do quê? Não tem motivo. Mas se desencadeou raiva, desencadeou da onde? E eu queria entender muito isso aí. Porque eu queria que a gente, quando vem de uma família, que não vem onde a mãe reprime tudo, aquela lemoa brava, se você ri, você apanha. Achou graça do quê? Então você vem para o mundo que você vende felicidade, precisa ser feliz, e a mãe sempre diz que se quem está rindo o quê? Então isso gera dentro da gente uma guerra a ser vencida dentro da gente. Então você tem que te encontrar de novo, e a gente tem que se reconstruir. E muitas vezes a necessidade de nascer um novo homem dentro da gente, nascer um novo ser dentro da gente. Tem que ir construindo isso gradativamente. E quando eu li um livro, que eu li do Habilidade com Pessoas, desse livro, eu li outro livro que eu li do David Schwartz também, que falava muito sobre esses aspectos de mudança de hábito. Que hábito eu cultivo? Que hábito o líder cultiva? Que música o líder escuta? Com quem o líder se conecta? Porque se nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, com quem eu convivo? Quem está me influenciando no que está acontecendo? Porque se nós for voltar para Cristo, Cristo pregava. O que ele fazia quando estava depois da multidão? Ele curava os leprosos, ele se recolhia para a montanha com o pai dele. Ele não ficava no meio das pessoas, ele não convivia com as pessoas doentes, porque ele ia adoecer, e ele sabia disso. Ele fazia a parte dele e saía fora. Ele cumpriu o papel dele e saía fora. E às vezes é difícil de um líder aceitar que ele precisa se isolar das pessoas tóxicas, porque elas vão intoxicar ele, mais cedo ou mais tarde. Eles convencem ele. O cara então, o líder se isolar um pouco, ele precisa disso. É uma questão de uma própria aceitação. Eu demorei um pouco para aceitar isso. Não, eu gosto de todo mundo, brinco com todo mundo, falo com todo mundo. Mas pensei, quem é que é esse todo mundo, né? Que estão me influenciando para um lado que eu não quero ir. Eu me isolava, então não, só um pouquinho. Então o líder tem que ter muito isso. O líder tem que ter o tempo com ele, senão ele se perde fácil. Então o líder tem que ter, porque é muito difícil. Você como líder conversa com quem, né? Se você tem alguém, você vai conversar, parece que você está se externando uma fraqueza. Não. Um líder tem que chorar embaixo do chuveiro, inclusive. Por isso que para as lágrimas misturar com a água, né? Então eu digo assim, eu converso muito com Deus. Nós conversamos aqui abertamente. A gente precisa desabafar, a gente precisa ter com quem conversar. Mas conversar com pessoas é complicado, você conversar e não ser julgado. E o líder nem sempre ele é compreendido também. O líder tem uma visão que as pessoas normais não têm. O líder enxerga coisas que as pessoas normais não enxergam. Então as pessoas conflitam, não conseguem enxergar o que ele está tentando dizer. Por isso que o líder é um cara quieto. O líder fala só quando é necessário falar. O líder não é um cara que fala muito, ele é um cara muito na dele. Agora, quando é que falar, ele vai falar, mas ele é um cara muito observador e fala muito pouco. E o líder é aquele cara que respeita muito o que ele sente. Muito o que ele sente. Ele sabe que isso tem um peso muito grande que ele está sentindo. A adesão dele é muito mais pelo que ele sente do que qualquer outra coisa. Eu acho que e o que o seu Paulo trouxe é realmente muito importante. Toda vez que eu me omiti dentro da minha liderança, eu me arrependi. Né? Toda vez que eu não tomei frente àquilo. Porque antes de ser líder, de ocupar um cargo de líder, nós somos pessoas. Né? Nós somos pessoas. E às vezes tem lugares que nós não temos lugar nenhum para se meter, né? E tem lugares que é nosso, nós temos que tomar a decisão e as pessoas que estão ali vinculadas à nossa liderança esperam isso da gente. E toda vez que eu me omiti de algo, ou protelei algo, ou fui nessa tocada e disse assim, eu vou deixar, vamos ver se resolve sozinho. Toda vez, essa regra que o São Paulo trouxe é verdadeira. Toda vez que eu deixei um conflito, deixei um problema, ou fui postergando algo, porque eu não sabia resolver aquilo, e a gente posterga porque não sabe resolver aquilo, toda vez que eu fui fazendo isso, foi o que mais trouxe prejuízos, tanto emocional, quanto de pessoas, talentos, e também financeiro, dentro dos meus negócios.
Então, às vezes, você não sabe tomar uma decisão. E está tudo bem, você é um ser humano. Então, às vezes, nós precisamos buscar ou uma sabedoria salomônica, né? Vamos buscar uma sabedoria crítica, vamos buscar uma sabedoria, às vezes, com alguém que tem mais experiência. Às vezes, ligar para um amigo. Cara, estou passando por isso. Um amigo que vivencia, alguém que já vivenciou essa liderança. Cara, estou passando por essa situação. O que você acha? Às vezes, entender. Às vezes, tu precisa contratar alguém. Entender alguém, trazer alguém que te ajude a solucionar aquele problema. Porque o líder ele precisa entender que não é sobre ele, é sobre o lugar que ele está. A JCI é maior do que o presidente. A minha empresa ela é maior do que eu. Então, eu tenho que tomar uma decisão baseado na sobrevivência da minha empresa, na sobrevivência de uma instituição. E não, às vezes, baseado no que o Rafael pensam no que o Rafael quer. Ele precisa, sim, respeitar isso, mas ele precisa olhar a necessidade. E eu sempre digo assim, qual que é o momento, muitas pessoas me perguntam, qual é o momento de desligar uma pessoa de uma empresa? E eu tenho uma resposta simples, quando compromete a sobrevivência do grupo. Se você é o dono da empresa, você compromete a sobrevivência da tua empresa, vai falir a empresa. Empresa. Então, mas agora, se você tem uma pessoa que rouba dentro da tua empresa, você já sabe, ela está comprometendo a sobrevivência do grupo. Se ela cria muitas intrigas, muitas fofocas, muitas questões ali, ou ela não faz o que ela tem para fazer e atrapalha os outros, ela está comprometendo a sobrevivência do grupo. Então, às vezes, uma decisão difícil de desligar uma pessoa, acho que a pior decisão que tem é o momento de chegar e desligar uma pessoa de uma empresa, por exemplo. Esses são os piores momentos. Terminar uma sociedade extremamente, né, como o seu Paulo trouxe aqui, extremamente desafiador. Que envolve muitas questões, envolve confiança, envolve relacionamento, envolve família, às vezes. Imagina pai e filho, envolve irmãos. Extremamente desafiador tomar uma decisão dessa estrutural, uma decisão gigante. Só que nós temos que olhar a sobrevivência do grupo. Por isso que o seu Paulo trouxe da visão do líder. Ele está enxergando e está dizendo assim, vamos lá. Ah, mas eu não estou vendo. Calma, você não entendeu o meio ainda. Nós talvez vamos criar o meio, mas a gente quer ir lá. Então confia em mim, vem comigo. E as pessoas que confiam em você, elas não podem ter a confiança abalada. No momento que ela parou de confiar em ti, ela já está pensando fora. Ela já está pensando que não quer mais ficar naquela... Se é uma empresa, ela não quer mais ficar naquela empresa, não confia mais no dono. Ou se ela ficar, vai ser pior, porque ela está ficando por necessidade, sobrevivência. Né? E aí, a partir disso, talvez ela não esteja mais tão engajada naquele time ou naquela empresa. Então, toda vez que eu me furtei do meu lugar, pensando nas minhas pessoalidades, e não olhei a pessoalidade do CNPJ ou a pessoalidade de uma instituição, toda vez que eu abri mão disso e fui postergando uma decisão, às vezes difícil, eu me dei mal. Muito bom. São experiências que parecem ser diferentes pelo fato de serem trabalhos tão diferentes para um líder, né? O Rafael trabalha com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento profissional, se é que dá para a gente separar isso, né? Mas com lapidar e tornar seres humanos melhores que vão até vocês buscarem inspiração, buscarem dicas de como se tornar uma pessoa melhor, às vezes de resolver conflitos internos para se tornarem líderes, né? E eu vejo que o Paulo, que tem hoje um resultado de uma empresa gigante, com inovação, e que é uma inspiração de liderança, certamente, para as pessoas que estão lá dentro, são jornadas diferentes para quem olha para vocês como líderes, né? Para mim, inspiração de líder, ela é muito voltada ao exemplo. Se eu vejo uma pessoa que realmente dá exemplo, coloca em prática aquilo que fala, para mim é um líder. Porque eu acredito que o legado ele não é só uma entrega, mas o legado ele é muito aquilo que se faz no caminho da jornada, né? O meu legado é aquilo que eu fiz durante toda a minha vida, como líder, como ser humano. Para vocês, o que vocês entendem como uma liderança inspiradora? Bom, eu vou deixar, que eu quero deixar mais tempo para ouvir o seu Paulo, que eu sei que ele é um líder que inspira muitos empreendedores. Eu conheço a trajetória dele. Então, ele ensina muitas pessoas a serem intraempreendedores, a serem empreendedores. Então, ele inspira muito pela liderança. E o que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa que eu trago muito conhecimento. Né? Eu sempre vivencio muito conhecimento. E eu vejo líderes que simplesmente por existir já estão inspirando pessoas. Isso que tu trouxe da congruência é o primeiro passo, né? Não tem como você romper... Você perdeu a tua hierarquia interna, você perdeu tudo.
Né? Se você disse que vai fazer, vai fazer. Né? Se você disse que vai estar lá aquele horário, você vai lá estar aquele horário. Se você disse que vai executar aquilo, que a palavra interna, que as hierarquias internas, e eu digo que a hierarquia interna também é rompida no momento que você sai da tua congruência, que você sai do que você fala e do que você faz. Então essa é a regra básica. Nenhum líder pode perder a sua hierarquia, nem a hierarquia com os outros e a hierarquia interna. E para você ser inspiração, primeira coisa, e o Sr. Paulo trouxe aqui também, eu vou ao encontro disso, que é a humildade. Porque no momento que você sabe lidar com as pessoas, você tem traquejo com as pessoas, você tem paciência com as pessoas, você fala no momento certo, você traz uma palavra de realmente, às vezes, de conforto quando precisa, uma palavra de motivação quando precisa, uma palavra dura quando precisa. O não é mais amor do que sim. Né? Imagina um pai de um filho de 5 anos de idade dizer, ai filho, sim, pode passar a rua ali. Não tem problema, nenhum carro vai te pegar. Não, isso não é amor. Dizer sim para tudo não é amor. E o líder tem que saber que o não é o maior ato de amor que ele tem. Então, mas ele precisa saber o timing. Isso é um feeling muito fino, né, seu Paulo? Saber o timing que você vai intervir. E quando você sabe o timing, você respeita as pessoas. Outro dia eu participei de um evento e um cara lá falou, disse, porque eu não aguento mais essas pessoas jovens aí, tão diferentes, ninguém... Cara, eu respeito, né, a tua opinião, a tua visão, as tuas experiências, né? Mas na minha empresa eu tenho muitos jovens, pessoas de 20, 17, 18 anos, pessoas comprometidas, competentes, que fazem as coisas e tomam a frente. Eu disse, calma, nós estamos vivendo um mundo paralelo. Existem gerações diferentes, mas eu posso lidar com essas pessoas de outra maneira e posso ouvi-las, posso dar espaço e também eu tenho que trazer o tradicional. E aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Aí eu olhei para a minha própria empresa, eu disse, nossa, minha empresa tem vários jovens lá extremamente competentes. Então, mas porque eles se inspiram. Eles se inspiram aonde? Na organização, no sistema. Não só no Rafael, porque tem várias pessoas que estão lá acima. Então, se inspiram na organização. Seu Paulo. Parabéns por essa visão de liderança que a gente, beleza, inspiradora. Né? Eu fui fazer uma palestra no Chapecó para 100 e poucos alunos ali na formação de economia, né? E eu pensei, eu cheguei, eu pedi para o líder ali, o Gustavo, qual é o tempo que eu tenho? Eu falei, tem 2 horas e meia, você tá louco? Uhum. Esse cara de 2 horas e meia não vai ficar, nenhum aluno sentado aqui na sala, vai ficar 10 minutos e vai embora, né? Sim. Com a palestra é meia hora. Eu não, tem 2 horas e meia, que é só tu hoje à noite aqui, tá bom? Eu comecei a fazer brincadeira com eles, né? Depois eu fiquei uma brincadeira, contei um pouco da minha juventude, meus primeiros namoros, as experiências. E eles começaram a rir, ficaram 2 horas e 15 comigo, não saíram da sala, nem fez xixi. Ficaram todo o tempo ali com a gente. E quando a gente fala em liderança inspiradora, o que eu vejo muitas pessoas que, quando alguém me liga, Paulo, como é que tá? Eu digo assim, se tá ruim, não me avisaram. Primeira coisa, sempre tem que estar sempre no positivo. Por mais que as coisas podem estar difíceis, você está sendo positivo. Você está sempre bem. Porque não adianta eu dizer que está ruim, não adianta dizer que está difícil, que está ruim, eu fortaleço aquilo. Então o líder ele não fala que está difícil, ele fala que está tranquilo. Mesmo que está difícil as coisas, ele sabe que está. Mas o líder vê com naturalidade isso. O líder pensa, é utopia eu pensar que eu vou construir um negócio com pessoas e não vou ter conflito. É utopia pensar. É utopia eu pensar que eu vou ter um negócio que eu não vou ter dificuldade. Eu vou ter todos os dias. Então ele já tem isso como uma coisa normal, ele não sofre mais com isso. Não vai acontecer. Quantos vai ter amanhã, Paulo? Não sei. Hoje tem uns 200, não sei quantos vai ter amanhã. Mas de manhã, eu digo, a primeira coisa que eu faço, agradeço a Deus quando eu acordo de manhã, saio de casa, muito obrigado por ter um trabalho para fazer. Tem pessoas que querem viver. Porque se tu achar que tá com pessoas é ruim, tenta ficar sozinho. Eu disse, tem um amigo meu que morava sozinho, fugiu de casa. Então não adianta, tem coisas que as pessoas acham que conflito não tem, querido. E a inspiração, ela vem se você tem isso dentro de você. Porque eu digo, o meu propósito quando eu fundei a EcoSet era transformar a vida das pessoas. E a minha vida hoje é dedicada a isso. A transformar a vida de pessoas simples e estrela, a mudar a vida delas. Então nada diferente disso pode acontecer nesse caminho. Então, se nós temos escrito, vamos conseguir, vamos juntos, vamos fazer, que vai dar certo e fazer, que vai dar certo. Eu digo que por trás de um CNPJ de sucesso tem um CPF que nunca desistiu, né? Uhum. O cara não desiste, hoje está difícil, a mãe vai me olhar, vamos fazer, vai acontecer. E nós é quatro sonhos, gente. A gente trabalha pelo sonho o tempo todo. Realizou um sonho, buscar outro, realizou um sonho, buscar outro, porque a gente trabalha com venda, a venda tem que ser motivado, tem que sair de manhã motivado.
Vou vender para quem? Não sei, sei que vou vender. Eu sei que hoje eu vou transformar a vida de uma família, eu sei que vai acontecer, como eu não sei quem vai ser, mas eu sei que vai. Então a gente alimenta sempre dentro da gente isso aí, essa motivação contínua, né? Todo dia. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, meus amados, qualquer problema que surge, eu me dou o direito de sofrer 5 minutos só. Eu não sofro mais que isso por uma situação. Eu tive um incêndio agora, 25 de julho ali, na hora da informação de um baque, assim, puxa, de novo, né, cara? Dia 20 de um incêndio, em maio, agora de novo. Eu, cara, de 5 minutos assim, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Para que ela me dê um troço ruim assim. Eu disse, cara, já aconteceu. Já queimou tudo. Não tem o que fazer. Agora eu vou pensar o quê? Eu vou ter que pensar em reconstruir. As pessoas me ligavam, ficavam chocadas, já que eu estava mal. Ô, querido, tudo bem? Tudo bem? Passa, me dá um abraço aí, vem cá. Os caras achavam que eu estava mal e não estava. Já tinha passado. Eu já estava vivendo num barracão novo, uma fábrica nova, uma máquina nova, muito novo. Cara, já passou. Eu nem tinha os entulhos ainda, já passou. Então a gente, a inspiração é isso, é mostrar para as pessoas que a vida é daqui para frente. A vida não é olhar para o retrovisor. Não é. A pessoa precisa, a liderança de ouro é olhar daqui para frente. Porém, no passado você teve, até onde teve, até hoje teve, que olha para frente. Se deu tudo errado até aqui, querido, olha para frente. Se hoje não foi legal, olha para frente. O líder inspira todas as pessoas a cada dia ter um dia novo e não um dia de novo. Cara, amanhã é um dia novo, querido, vai ter outro sol, vai ter chuva, não sei. Mas vai ser um dia maravilhoso. O líder está sempre assim. As pessoas acham que ele é louco. Que parece que não dá bola para os problemas. Não é, gente. As pessoas felizes não são as que não têm problema. Elas têm mais problema do que as pessoas tristes. É como elas lidam com o problema. Então, a maior inspiração das pessoas para com você é ver que você lida com naturalidade com os seus problemas. E que você enfrenta tudo com muito, muito mais naturalidade. Isso encoraja as pessoas a seguir fazendo também. Então, para mim, o líder de inspiração é esse cara que está sempre alto astral. Ele está para cima sempre. Fala que ele agora está para cima, se fala que daqui a pouco ele está em alto astral. O cara que é um gangorra é um problema, tu nunca sabe. O cara que tem uma gangorra emocional é um problema isso para lidar. Tu nunca sabe se a opinião dele é verdadeira naquele momento. E ela agora tá bom, melhor, depois vai ter que estar ruim. Então, é bom ou está ruim, ele não sabe. E o líder não, o líder sabe. Quando o líder está eufórico, ele desce e caminha. Quando está triste, ele sobe e caminha. O líder tem um sentimento de euforia, ele tem isso muito bem. Só que ele sabe que ele não pode ficar nem embaixo nem em cima. Ele não fica nem no 8 nem no 80. Ele tem que saber que entre 8 e 80 ele tem que administrar 72. Então, quando está muito feliz, ele desce um pouco, caminha. E quando está triste, ele sobe e caminha. Mas ele nunca perde a direção dele. Ele caminha no meio entre a tristeza e a felicidade. Ele se encontra nesse meio e ele encontra nisso um equilíbrio. Tu nunca vê ele eufórico nem triste. Ele está equilibrado. Por mais difícil que as coisas sejam, está equilibrado. E essa é a pessoa que inspira muito os outros, porque ele é sempre a mesma pessoa. Tu conversar com ele está motivado, nunca vai dizer o que está ruim. Ele não vai cantar amanhã, vai dizer que está ruim o mercado, está ruim, ele não vai falar isso aí. E o líder não atribui a nada externo os problemas que ele vive. Ele traz para ele a responsabilidade e muda. Minha empresa está mal por causa do governo, minha empresa está mal por não sei o quê, minha empresa está mal por causa dos impostos. Não, a tua empresa está mal porque não sabe fazer gestão, querido. Então faz gestão diante da dificuldade que você tem. O líder traz para a responsabilidade dele e ajusta na gestão as situações. Então ele traz para o interno e resolve. Ele não externa nada e ele não culpa outros também. O líder não terceiriza a responsabilidade, não. Ele traz para ele e resolve. Então isso é uma maior inspiração que as pessoas têm na liderança, é o cara que assume de verdade, traz para ele e resolve. É isso que as pessoas querem, segurança, que é o que você falou há pouco, é o que os caras querem, pulso firme, né, cara? E motivação, que o líder tem que estar motivado, fazer festa, tem que estar com a galera. O cara que se esconde, fica quieto, Mas eu que trabalho com venda, cara, venda é motivação, querido. É no 12 sempre, né? É assim que a gente conduz. Se é certo ou errado, não sei. Eu sei que funciona pra gente assim, né? A gente tá sendo no 12. Tem problema? Tem conflito? Tem, mas, cara, nós estamos sempre no 12. Sempre alto astral, sempre feliz e vamos embora, né? Vida que segue. Muito bom. Excelente ouvir vocês. Tem uma frase que fala que a felicidade ela só é real se compartilhada, né? E eu acredito que a liderança talvez ela percorra o mesmo caminho, né? Que a liderança também ela talvez só seja real se ela for compartilhada, porque muitos líderes que tentam se colocar no mercado ou na internet hoje em dia como líderes, eles não têm realmente um legado de entrega de liderança.
E muitos daqueles líderes que têm um legado para entregar para a sociedade talvez não apareçam, né? Nos dias atuais ou nos meios de comunicação que a gente tem, como o próprio YouTube, como a própria rede social e a internet no geral. Porque talvez não viveram esse momento dessa transição. Tem muito líder que talvez a gente nunca leu uma biografia, nunca ouviu falar, e são grandes lideranças que estiveram aqui nas nossas jornadas também. Pensando nisso e pensando na realidade de hoje, nesse mundo conectado, nesse mundo rápido, com internet, com inteligência artificial, quais habilidades são indispensáveis para liderar nos dias de hoje, nesse mundo atual que a gente vive? Eu digo a você que a maior habilidade que a gente tem que desenvolver hoje é a habilidade de ouvir. Porque o grande problema que os jovens têm, que falou há pouco do conflito dos jovens, os jovens não têm mais quem ouça eles. Porque o jovem em casa, o pai não quer ouvir, está sempre ocupado nas redes sociais dele. A mãe nas redes sociais dela, o jovem não tem mais com quem conversar. Então o jovem tem muito conflito dentro dele e ele tem muita pergunta e resposta porque ele não tem o pai como parceiro de verdade, ou a mãe como uma parceira de verdade que começa já em casa. Aí vai para os colégios também, ele enfrenta os problemas dele no colégio. Então, às vezes, a ausência dele ter com quem conversar, quem de fato quer ouvir e entender ele, no momento que ele está. Eu tenho dificuldade em conviver com pessoas da minha idade, por exemplo, 63 anos, porque são tudo um chato. Reclama de tudo, mas de tudo reclama. Que parece que a vida está no funil e vai acabar amanhã, que diz o Gonçalo Borges. A vida termina no barranco e o cara mora encostado. Eu reclamo de tudo. Eu gosto que o jovem tem uns ideias meio loucas, assim, não traz para lá e para cá. Mas tem muito sentido isso para mim, que o jovem tem muita energia. Eu convivo muito bem com o público jovem. Então eu tenho na fábrica com muita gente jovem lá dentro, mas o meu detalhe dentro da indústria é ouvir as pessoas. Eu falo para os líderes, cara, se você chegar no ver que o funcionário não está legal, não cobra. Vai lá ouvir ele. O que não está certo com ele? Tem algo que não está... Ou está com a família, com o filho, com alguma coisa não está legal com ele. Vai escutar ele. Só o fato de você escutar ele já pensa, eu tenho um amigo. O líder passa a ser um amigo dele. Porque o líder perde a função de liderança dentro de uma indústria quando o grupo deixa de respeitar o líder. Então o líder tem que construir um time para ele, uma equipe para ele. E a habilidade de ouvir mais difícil que eu enxergo hoje no mercado é isso aí. Ninguém quer ouvir ninguém. As pessoas hoje é muita rede social e na rede social não precisa ouvir ninguém, tu fala o que você quer. A pessoa vai lá, faz uma foto linda para fazer uma postagem, está lá sorrindo, maravilhosa, baixa a cabeça depressiva. Aquilo lá não é verdade, é falso. As pessoas precisam conversar, gente, hoje. Uma roda de bate-papo com o chimarrão, você vê isso aonde? Às vezes a gente vê 5, 6 pessoas sentadas numa roda, cada um no telefone, conectadas. Então vamos fazer um grupo. Mas ninguém mais se conversa, parece que não tem mais assunto para conversar. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir e não querem falar. Então as pessoas vão se fechando porque o mundinho delas, o mundinho das redes sociais delas, e as pessoas vão morrendo por dentro. Isso é muito perigoso. Então eu vejo assim como uma das grandes habilidades em desenvolver na liderança é a habilidade de ouvir as pessoas. Mas ouvir de verdade, não emprestar um ouvido, é ouvir de verdade. O que a pessoa tem para falar contigo. Eu uma vez andei com um cara 2h15 dentro do ônibus. E eu ouvia 2h10. E no final dele, Paulinho, foi um prazer conversar contigo. Eu não falei nada. Eu dei boa tarde e tchau. Ele foi um prazer falar contigo. Paulinho, foi muito bom conversar contigo. Eu não falei nada. Porque as pessoas precisam ser ouvidas, gente. E isso é dentro da casa da gente, não é na rua. Isso é o filho da gente, está no quarto fechado. Isso é o esposo, o parceiro ou parceira, a empregada. As pessoas precisam ser ouvidas. Senão geram conflitos, cria-se monstros, cria-se problemas desnecessários. Quando as pessoas não são ouvidas, precisam ser ouvidas. Então, para mim, a habilidade principal que eu vejo nisso é ouvir as pessoas sem julgar, sem condenar e sem usar contra ela o que ela te fala. Simplesmente ouça isso e deleta mais, ouça a pessoa com habilidade. Ela vai se sentir muito bem após você ter feito isso com ela. É o que eu vejo muito no meu dia a dia isso aí, né? Então, o que eu vejo, principalmente, for ver, na Revolução Industrial tinha manifestos, tinha vários processos aí que diziam, vai terminar com o emprego de todo mundo. Com o advento da internet, né, também veio com esse movimento, vai terminar
agora os bancos vão perder funcionários, agora precisa o pessoal fazer a greve, e agora com a questão da inteligência artificial é o mesmo movimento, né? Isso já se repetiu várias vezes. Nós temos várias grandes transformações na sociedade, desde do advento do fogo, depois da roda, depois da aviação, depois da Revolução Industrial. Então, e agora está chegando, né? Chegou a era da internet, agora está chegando a era da inteligência artificial, embora seria uma inteligência orgânica, né? Que nada é artificial, é uma inteligência que se cria, né? Então, tudo que se cria, que cresce, é orgânico, né? Eles colocaram um nome mais comercial. Então, nós temos que olhar para as inovações e dizer sim para elas. Sim, nós podemos brigar, podemos discutir, podemos não gostar, só que no momento a gente tem que olhar para as inovações e dizer sim. E um líder, quando ele não fica mais com a mentalidade fixa, ele se coloca nessa amplitude, porque o sim é uma amplitude, né? De cabe mais coisas. Eu digo sim para isso. Tem várias situações. Então, às vezes nós passamos por situações muito traumáticas. E aí tu vai dizer assim, eu vou ressignificar uma coisa muito traumática. Às vezes tem situações, sei lá, o cara perdeu um filho, né? Teve um suicídio na família. Como é que tu vai ressignificar algo tão grande? Você precisa dar espaço. Na vida precisa dar muito espaço. E o espaço também, exceto se você for um líder ideológico ou líder de uma religião específica, mas nós, pessoas comuns, nós temos que dar espaço para as coisas. O problema das mídias sociais hoje, né, que eu vejo, é a criação de bolhas, de guetos, de polarizações. E nós paramos de observar que existem pessoas diferentes, existe pluralidade. Então, o que o São Paulo traz de ouvir as pessoas é você trazer a pluralidade. E dentro dessa pluralidade, quando nós começamos a ouvir diferentes pessoas, diferentes pares, sem estar apegado a uma ideologia, sem estar apegado a algo, não, é a minha verdade absoluta e pronto. Eu sempre digo, nunca discuta com o dono da verdade. Se eu vejo que alguém é dono da verdade, ok, né? Eu me retiro. Porque o dono, na verdade, esse cara, ele tá ideológico em algo. Então, o risco da rede social é esse gueto, se fechar. Então, sempre busque algo novo. Busque fazer um esporte diferente, busque, sei lá, fazer um curso de música, busque conhecer pessoas diferentes, ramos diferentes, busque conviver com situações diferentes. Porque a partir disso você vai ampliando. E o líder tem que ser polivalente, ele tem que conhecer muito de gente. Ao menos que ele seja ideológico. Não, sou só da direita, então daí, beleza, daí ele é líder ideológico. Ok, mas se você vai liderar pessoas diferentes, você precisa ser plural, o líder precisa ser plural. O grande risco da internet é esse movimento de guetos, esse movimento de fechar ali numa bolha do algoritmo. E nós precisamos quebrar as bolhas do algoritmo. Dentro das nossas empresas, dentro das nossas instituições, nós temos que ter alguns valores muito pré-definidos, que são os valores norteadores, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio. Tem situações que trazem equilíbrio, que trazem neutralidade. Uma pessoa assim, eu acho que é A. E você vai dizer, e você acredita que o A não é legal, e alguém chega e diz, não, é B, é B, é B. E aí você vai ter que, como líder, dizer, não, vamos pro A. Não. Você precisa ter valores e algo que te norteie. Algo que diga assim, pessoal, eu entendo o que é o A, eu entendo o que é o B, só que lembre-se, o nosso valor é esse. Nós precisamos seguir nesse caminho. Então, entendo o que o A nos traz, entendo o que o B nos traz, vamos tirar o que tem de bom aqui e o que nos serve para fortalecer os nossos valores e os nossos princípios. Que, por exemplo, a JCI, eu já ouvi, né, não sou membro da JCI, mas já ouvi a carta de princípios de vocês várias vezes. Então, nós seguimos esses princípios, nós seguimos esse caminho. E essa é a baliza norteadora. Assim como um médico que vai fazer um tratamento, ele não vai tirar as coisas da cabeça dele. Ele vai ter lá o Guyton, que é o livro da fisiologia humana. Ele vai lá, ele estudou o Guyton, ele vai, tá, entendi, você está com um problema de saúde, eu vou seguir aqui a fisiologia, a homeostase. A homeostase significa equilíbrio, então eu vou trazer o equilíbrio. Então nós não nos perder dos nossos princípios, cuidar muito com as polarizações e cuidar quando está muito fechado. Que daí eu digo que você se torna um escravo e se torna... Para você ser livre realmente, o líder precisa ser muito livre. Jesus era muito livre. Então, no momento ele tinha liberdade geográfica,
Ele não se apegou, ele mudou de região, foi para o Egito. Então ele tinha liberdade geográfica, ele tinha liberdade, ele escutava as pessoas, ele tratava as pessoas diferente dele, ele tratava quem queria matar ele também. Então ele tinha essa liberdade, tinha liberdade financeira, né? Liberte, né? Só essas coisas. E não estou dizendo para você abandonar a parte financeira, mas buscar a sua liberdade, não ser um escravo do dinheiro, não ser um idólatra, né? Então nós precisamos realmente ser livre. E uma das liberdades que necessita nesse mundo atual é se libertar das ideologias, daquele mundo ideal que se torna dono da verdade. Nós precisamos sim pegar o que tem de valor, porque tudo tem de valor. Todas as coisas têm de valor, mas pegue aquilo que tem de valor e norteie, se mantenha nos seus princípios e nos seus valores. Muito bom, até porque o que é o mundo ideal, né? O mundo valores muito importante, porque acredito que quem segue os valores, sendo um líder, seguindo os seus valores, essa inteligência orgânica da qual tu fala, ela vai servir como um apoio para me seguir na minha jornada, né? Ela não vai ser no norte, sim, ela vai me apoiar no conhecimento. É muito importante porque eu recebo conhecimento através dessa inteligência, mas eu tenho os meus valores, os quais eu sigo na risca, né? Muito bom. E que conselho vocês deixam para os jovens que querem se tornar líderes hoje? Olha, seu Paulo, essa eu tô pensando o que eu pensaria, o que eu queria ouvir lá atrás, né? Eu vou deixar pro seu Paulo essa por primeira. Vamos lá. Não, mas eu acredito muito que o jovem que... Só faça a pergunta ali, por favor. Que conselho você deixa para o jovem que quer se tornar líder hoje? O jovem tem que definir bem o que ele quer para a vida dele, né? Definir no pessoal, no profissional, no espiritual. Ele tem que encontrar esse equilíbrio, essa definição. Quando ele define isso, ele começa a encontrar caminhos para aquilo que ele quer para o futuro, né? E se fazer a pergunta daquilo que... Se aquilo que ele está fazendo, por que ele faz aquilo que ele está fazendo, né? Se vem de conta o que ele quer. Aí que ele fez a faculdade. Por que ele fez a faculdade? Meu amigo fez ou que está dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, né? Então, acho que muito nesse sentido, assim, de ele se perguntar e ele tem que analisar os valores dele também. Porque você falou muito bem sobre os valores, que eu digo assim, querido, a gente constrói tudo a partir dos valores que nós temos bem definidos na nossa vida. Então, isso, quando as situações externas não mudam mais no nosso interno, o nosso interno estão os valores bem alicerçados. Então, quando o jovem consegue implantar nele valores bem alicerçados, daquilo que ele considera importante para ele, que é da família, o bem-estar, do que ele considera importante para ele, né? Se ele se alicerçar bem isso, e ele assumir essa posição, ele é um cara que consegue construir o futuro dele. E a utopia é pensar em facilidade, facilidade é uma coisa que não existe. A facilidade é a utopia é pensar que ela não existe. Existem processos que facilitam algumas funções, mas a facilidade em si não existe. O próprio Cristo diz, né? Não busque facilidade, sim, busque ombros fortes e não fardo leve, né? Então é uma das coisas que o jovem precisa pensar nisso também, nessa definição dele de futuro, né? Não transferir responsabilidade, e principalmente tem que tomar uma decisão de ser feliz, querido, porque as circunstâncias externas normalmente elas são até um pouco contra a felicidade. Então as pessoas muitas vezes partem por uma droga, partem por outra coisa, que aqueles êxtases da felicidade, né? Que é tudo falso aquilo, né? Porque na verdade que aquilo você busca isso porque no teu interno você está triste. Então a gente tem que escolher pela felicidade, mas pela felicidade daquilo que é saudável, daquilo que gosta de fazer, e não ter vergonha de ser feliz. Não ter vergonha de ser jovem, não ter vergonha de ser feliz. Então viver a sua idade. Não aos 20 que ele viveu aos 60, não. Vive aos 20. Ah, mas eu errei, fiz querido, tudo certo. Não se punir demais por isso. Não se cobrar uma maturidade antecipada, precoce. Não precisa. Muitos jovens hoje estão preocupados, estão tristes. Eles se cobram uma maturidade precoce, porque o pai cobra dele, tem que assumir a empresa para fazer aquilo. E aquilo começa uma guerra dentro dele, e não é legal. Eu, quando escolhi os colégios dos meus filhos, sempre muito pela liberdade de ser criança. Meu filho é criança, eu quero que ele viva como criança, a fase que ele vive.
Então a criança, a pré-adolescência, adolescência, o jovem, ele tem que viver essa fase que ele está vivendo. Porque assim ele vai se tornar um ser humano adulto completo. Se ele vai direto para querer ser adulto, não funciona. Ele tem que viver essa fase bem vivida, cada etapa dela. É dessa forma que eu vejo assim. E o que eu posso dizer para você que está nos ouvindo e vai seguir, querido, nunca desista do que você quer para você. Se você tem um sonho, persiga, não desista, gente. Por mais pessoas vão dizer que é difícil, outros vão dizer que não vale a pena, que o mundo mudou, querido, siga a tua intuição, siga o que você entende que é bom para ti. Porque você vai responder sempre quando está sozinho, é por você mesmo, não é pelos outros. Então a gente quer fazer para as pessoas, fazer por isso, por lá, por meio, por você. Não, querido. Consulta o teu íntimo se é o que você quer de verdade. Senão você pode realizar algo e mesmo assim ter dentro de você um vazio e chegar à conclusão que não valeu a pena. Isso é ruim, isso frustra. Então ter as decisões bem claras e entender que a vida é muito simples. A felicidade e o sucesso é uma coisa muito simples. Na verdade, o fracasso é uma coisa complexa. O fracasso da tristeza, o fracasso da perda. O sucesso não traz nada disso. O sucesso é só obedecer algumas regrinhas. Que é não transferir responsabilidade, trabalho organizado, que Deus é o Deus de ordem, Deus não habita, não tem bagunça. Então organiza a tua vida, organiza o teu interno. Quando isso está tudo organizado e bem definido, gente, a vida é coisa muito fácil de ser conduzida. A vida se torna muito mais leve. Eu digo que esse dia uma pessoa está falando comigo, Paulinho, para ti é fácil falar as coisas. Tu tem uma empresa estruturada, tem uma vida financeira saudável. Eu disse, sim, eu troco meus 63 pelos teus 25. Eu te dou minha empresa pelos teus 25 anos. Eles, daqui a 25 anos eu estou com 80, e você daqui a 25 anos está com 50. Então, às vezes, a pessoa queria ter o que um adulto tem, e ela esquece de viver a fase que ela tem que viver. Querido, vive os teus 25 anos. Eu, quando tinha 25 anos, você não tinha nada. Eu fundei a Eco7 com 46 anos. Eu fundei a Eco7. Eu, com 25 anos, era empregado de salário mínimo, e você não ganha salário mínimo hoje. Então, não viva o futuro precoce. Então, viva o teu dia como se fosse o único hoje. E lá na frente você vai entender as coisas e construa um direcionamento para ti. Agora, não queira viver os 60 anos agora, não vai dar certo. Então, muito jovem quer acelerar isso. Eu queria ter que fulano tem, ciclano tem, querido. Você tem o que a gente não tem, que é a juventude. Você tem o que a gente não tem, que é saúde e juventude. Então, valorize isso. Valorize isso que você tem e a partir disso construa. Então, se você não valorizar isso aí, você pode ir lá na frente e se decepcionar. E ter que querer acelerar um processo. Viva a tua fase, querido. A melhor coisa que tem. Então, eu tava pensando no que eu gostaria de ouvir, né, lá nos meus 20 e poucos anos. E eu me veio muito a imagem de Aristóteles, que era um dos grandes líderes, e os aprendizes de Aristóteles ficavam 7 anos sem falar, somente ouvindo. E obviamente não precisa de nada ficar 7 anos sem falar, né? Obviamente. Mas o que traz de ensinamento? Que nós temos uma fase de aprendizado. E essa fase de aprendizado é ouvir. Porque um líder, ele precisa ser um grande gestor. Gestor de pessoas, gestor de relações. Porque ele não gere somente uma pessoa, ele gera relação. Você agora aqui conduzindo o podcast, está gerindo as nossas relações aqui. Você gere relações, você gere finanças, né? Você gere o dinheiro. E agora entrando na finança, né? Nada melhor do que aprender gastando pouco, né? Que é ouvindo os erros dos outros e os acertos dos outros. Então, nós temos que entender que toda vez que nós ingressamos em algo, nós temos que aprender a ser aprendizes. Aprender, e um aprendizado é eterno, se colocar no lugar de aprendiz eternamente. Depois tem uma outra fase que nós vamos colocar em prática as coisas. E quem lembrar dos seus professores homenageados ou paraninfos de turma em formatura, pode perceber que a grande maioria deles, eles tinham muito conhecimento teórico, ensinavam muito teoria, você adorava ouvir ele, mas ele tinha prática também. Ele colocava aquilo em prática. Porque teoria, papel aceita tudo. E eu sempre digo assim, a prática atrapalha a teoria em qualquer momento. Eu acho que eu vou vender X mil hoje. Beleza. Agora vamos pôr na prática, sai vender. E quem sabe não vai bater aquilo. Porque a gente sempre diz que
porque a prática atrapalha a teoria. Então você precisa ouvir aquilo e começar a praticar aquilo. Ouvir e praticar. Até o momento que você vai se tornar mestre naquilo. Que você já diz, eu já aprendi isso, eu já coloquei em prática, agora eu sei te ensinar. Agora eu sei o que eu estou falando. Então, muitas vezes a liderança ela passa por essa fase. Você ouvir as pessoas que têm mais tempo sobre aquele assunto. Não necessariamente seja o mais velho. Então, por exemplo, ingressar na JCI, uma pessoa que ingressou com 36 anos, uma pessoa que ingressou com 18. Aí ela tem 10 anos de JCI, ela tem 28. Aquela que ingressou com 36, ela vai dizer, não, eu tenho 36, eu tenho mais tempo de vida. Cara, aquele cara tem 10 anos de JCI. Ouça o que ele tem para dizer. Ouça. Não estou dizendo para você concordar, eu estou só dizendo para você ouvir e testar, colocar em prática, para que você comece a se tornar também um mestre naquilo que você tem. Então, e eu quis ouvir muito, assim, é um presente ouvir o seu Paulo, porque ele tem maestria no que está fazendo. Isso é maestria. Não tem só teoria aqui, tem prática. Não tem só dizer, é assim. Viver no mundo teórico, ideológico, cuidado com as ideologias, vou voltar aqui. Nosso mundo está muito ideológico. Coloque em prática, olhe as práticas, olhe as experiências do passado, olhe as experiências de outros países, olhe as experiências de outros movimentos, olhe como se constitui as coisas, olhe como é que é a Constituição dos Estados Unidos, olhe como é que é a Constituição do Brasil, o que dá mais certo, o que dá menos certo, olhe como se constitui a sua família, olhe como está constituído o seu casamento, olhe como está constituída a sua empresa, ela está bem fundamentada, está bem constituída. Você precisa ouvir isso. Então, quando você se torna dono da verdade, que a gente já falou, você parou de ouvir, parou de aprender. Então, viver essas fases. E eu nunca me arrependi de ouvir pessoas que sabiam mais do que eu. Porque isso te traz novas experiências e eu vou colocar em prática. Muito do que o seu Paulo falou, amanhã eu vou colocar em prática. Vou colocar em prática. Ser um líder otimista, vou colocar em prática. Vou testar. Não sei quando que vai surgir esse movimento, mas talvez amanhã chegue uma funcionária, uma comercial minha que diz, não consegui vender, não consigo vender para aquele cara. Aí eu posso fazer diferente. O seu Paulo falou para ser otimista. Não, mas quem sabe na próxima abordagem, né, tu vai tentar alguma coisa diferente, eu tenho certeza que talvez você vai conseguir. Ou dizer, não, é difícil realmente. Testa, ouve, pratica. Entende? Então eu acredito que essas 3 fases, teoria, prática, e a liderança com certeza passa por isso. Muito bom. Na nossa jornada nós temos que alimentar corpo e mente, né? Acredito que da forma como o seu Paulo estava trazendo antes aqui na sua fala, conforme a gente alimenta o nosso corpo e a nossa mente, isso vai mostrar para as pessoas que estão ao nosso entorno, para a sociedade, para as pessoas que convivem com nós diariamente, o líder que nós somos, né? Se eu alimento bem o corpo e mente, eu vou estar sempre disposto, sempre buscando conhecimento e compartilhando. Isso me lembrou muito uma fala de Clóvis de Barros Filho, que ele traz que existem os pequenos e os grandes prazeres da vida, né? Que os pequenos prazeres são aqueles prazeres momentâneos, como uma bebida, uma comida, coisas que eu acesso e que passam rápido. Mas existem grandes prazeres da vida, como ter um filho, como concluir um relacionamento, né? No nosso caso, como conquistar a pessoa que a gente quer para o nosso lado, ou ter uma empresa na qual eu consiga ajudar centenas de famílias a se desenvolverem através do meu trabalho como liderança. Então tem grandes prazeres da vida que com certeza o líder ele leva junto como um legado, né? Para entregar isso para as pessoas que ele ama ou para a sociedade também. E pensando em legado, e já passando para o nosso final aqui, agradecendo vocês por estarem aqui, por destinarem o tempo de vocês como nossos parceiros de JCI Chapecó e da Convenção Nacional da JCI Brasil, gostaria que vocês trouxessem uma mensagem para finalizar esse nosso podcast também sobre legado. Para vocês, como que vocês enxergam uma oportunidade de despertar emoção nas pessoas, de construir um legado e aquilo que vocês podem deixar como mensagem para os membros da JCI de todo o Brasil que vêm para Chapecó daqui 30 dias para viver essa convenção nacional na qual vocês também estarão presentes
contribuindo com esse conhecimento e toda essa liderança e essa bagagem que vocês já têm de vida, né? Então, a primeira coisa que eu vejo de legado, eu tenho algo para mim assim, se uma vida eu conseguir transformar, já valeu a pena a minha vida, né? Nessa questão da construção realmente do legado, primeiro você pensar que nós temos uma área de atuação na nossa vida, que eu digo que seria o tamanho da nossa aura, uns 20 metros. Fortaleça os teus 20 metros. Queira deixar um legado nesses 20 metros, que é a sua esposa, seu marido, os seus filhos, as pessoas que trabalham com você. Construa esse legado nesses 20 metros. Pode ser que esse legado se estenda, daí talvez pela órbita da Terra. Mas essa construção de legado, ela passa muito por você se concentrar em quem está próximo a você. Esses teus primeiros 20 metros, que são o teu círculo de amor. É o teu círculo que realmente você precisa trazer um resultado. E eles também esperam de você, e você também espera resultado deles. Então, construa uma família amorosa, uma família que realmente se inclua, uma família que realmente se respeite. Vão ter diferenças, e as diferenças fazem parte do crescimento humano. Não queira todo mundo igual. Não somos robôs, obviamente. Vamos ter opiniões diferentes, mas vai ter elos muito mais fortes que nos unem. Então, se preocupe nos seus 20 metros. No momento que você transformar os seus 20 metros, que é o tamanho da sua aura, você é o centro, transformou os seus 20 metros. Depois, se isso for grande, vai se transformar em mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros. Outras pessoas ganhar uma proporção que você não imagina. Muito bem colocado. Eu até ia comentar que o líder que não vence em casa não vence na rua, né? Então o maior desafio dele é vencer em casa primeiro, né? Vencer os desafios da casa, que é a família, que é todos os afazeres no seu entorno ali, né? E o segundo ponto que eu falei para muitas pessoas é: não desiste, queridos. Não desiste. Porque desafios vêm, desafios vão, mas só vence na vida quem de fato tem paciência e persistência. E a maior paciência que você tem que ter é com você mesmo. Porque você às vezes está estressado com os outros, mas e com você? Então às vezes você não tem paciência para dar o teu tempo também para as coisas. O teu tempo de entender, o teu tempo de maturação para isso. Então às vezes tu quer forçar muitas das coisas e não é. Então, quando eu tive todas as adversidades que eu tive, todos os meus períodos com os filhos, dentro dos negócios, eu pensei: se eu desistir, eu nunca terei moral para dizer para o filho: filho, não desiste. Ele vai dizer: Paulo, pai, por que diz para mim isso aí se você desistiu? Então, eu nunca desisti, porque eu quero deixar meu legado pro meu filho isso aí: filho, não desiste daqui que tu quer para você. Então, isso para mim, por mais que doa, por mais que seja difícil às vezes, eu fico firme no meu propósito, cara. Eu não vou ceder. Eu vou seguir firme, porque eu tenho que mostrar para meu filho que é com paciência e com persistência que se vence na vida. As adversidades, tudo você consegue superar como se você tiver paciência e persistência. Então, isso é para mim, dentro do meu lugar, eu deixo muito isso, porque assim eu consigo mover e consigo preparar meus filhos como sucessão. Eu tenho meu filho mais velho, que é diretor da empresa hoje, né? Ele está comigo. O pai não desiste das coisas. Ele vê que o pai tem paciência, o pai cuida. Ele observa o tempo todo. O tempo todo ele me observa. E o dia que eu nomeei ele diretor, os filhos têm 5 anos para aprender com o teu pai. Ele disse assim: pai, por que 5 anos, pai? Por que não pode ser um ano só? Eu disse: filho, daqui a 5 anos nós conversamos de novo sobre isso. Faz 3 anos agora. Diz: aí, filho, está pronto? Eu disse: pai, eu não vou estar pronto nem em 5 anos, pai. Depois que eu convivo contigo, eu estou vendo, eu vejo quanto eu tenho para aprender. Então, a minha paciência, a minha persistência nas coisas faz meu filho seguir o mesmo passo do pai. O mesmo carinho, o mesmo pai vai seguindo isso. Então, isso é muito forte quando você fala em sucessão. E quando você fala em filhos, e quando você fala em formação de liderança dentro da própria empresa. Se você desiste, você recua, porque quando o líder senta, o liderado deita. Então, o líder não pode sentar, o líder ele tem que estar de pé, tem que estar fazendo. Então, essas são coisas que a gente traz forte isso, e deixa muito forte como legado para a família e para as pessoas que também convivem com a gente, com uma sociedade no todo que sabe da história da gente, vai convendo e muitos vão seguindo a gente, né? A gente não copia líderes, mas a gente tem muita inspiração em muitas pessoas
que realmente nos inspira a fazer coisas diferentes, nos motiva a isso. Então a gente realmente aprende muito no dia a dia. Mas o que eu digo para as pessoas sempre que a vida é um presente de Deus. A gente tem que ser todo dia grato a Deus pela oportunidade. Quando diz chegar em casa deu tudo errado, tudo deu errado. Diz, Senhor Deus, obrigado pelo aprendizado de hoje. Não critique, nunca condene ele, nunca. Então, dificilmente da boca de um líder você vai ouvir uma palavra negativa. Ele se contém, porque a palavra dita, ele se torna escravo da palavra. Então, ele prefere não falar. Então, você não tem algo bom para falar, ele o silêncio como resposta sempre, né? Então, quem imagina dentro da liderança sabe disso. Primeira coisa, queridos, não queira que todos te aprovem, isso não existe. Nunca todos vão te aprovar, como todos não aprovaram em Cristo também. Segundo, aprenda a conviver com todos nas suas diferenças. Aprenda com as diferenças, porque elas nos tornam humanos. Se fossem todos mundo iguais, a gente seria que nem animal, né? Vá para o lado, vou também. Não, gente. A gente não pode ir pela onda. A gente tem que ter a decisão da gente, os valores da gente bem alicerçados e seguir eles. Então, são coisinhas bem simples, mas que em prática, com o tempo, dá muito resultado para a gente. A gente consegue... E eu digo para vocês que o futuro das profissões do mundo e o futuro os próximos milionários do mundo serão as pessoas que vão desenvolver habilidade em lidar com pessoas. Então, quem mais tiver habilidade em lidar com pessoas vão ser as pessoas que mais vão ser. Os próximos milionários do mundo vão ser pessoas com habilidade em relacionamento. Porque isso é a coisa mais escassa hoje. Tudo é meio estourando, parece tudo meio de pólvora, não. Quem tem habilidade e sabe pedir perdão quando está errado, quando está certo, pede perdão. Essa pessoa oferece o outro lado da face, né? Então, essas são as pessoas que vão dominar, com certeza, serão os próximos bilionários do negócio aí. Então, jovens estão começando, queridos, desenvolver essa habilidade em relacionamento. Você vai entender que o mundo vem até os pés, meu querido, se você tem essa habilidade. Mas a minha é isso aí. Agradecer uma vez ao Núcleo e ao pessoal do JCI para realmente nos dar esse momento de compartilhar um pouco e ouvir experiências tão ricas como a gente está ouvindo aqui e podendo compartilhar um pouquinho da vivência que a gente tem no mundo, porque eu não tenho nenhum empresário na minha família, nem lá de pai, lá de mãe, ninguém, eu sou o único. Eu até faço a palestra no HJ aqui, na quinta-feira que vem, essa semana é a quinta, sobre o impossível à realidade. Eu sou uma zebra no mundo dos negócios, porque a gente traz dentro disso. Mas eu, quando nasci, e logo que eu me conheci, que eu comecei a ver o mundo, eu sempre questionava muito meu pai, por que as coisas eram assim? E eu queria que as coisas fossem diferentes. E eu sempre perguntava ao pai, o pai nunca tinha resposta. Porque o fato de eu nascer pobre não quer dizer que eu tenho que ser pobre. Eu não posso viver a síndrome de Gabriela, né? Nasci e cresci, nasci assim, cresci e morrer assim. Não, gente. Eu posso sim mudar a minha vida. Independente da família que você nasceu, querido. A escolha de nascer na família não foi sua. Mas a escolha do seu futuro, ela está nas suas mãos. E nas mãos de mais ninguém, meu amado. Você decide o que você quer e você busca por onde. E você vai, com certeza, nasceu para ser um vencedor. Isso é certo. Obrigado pela oportunidade, queridos. Incrível. Ouvindo vocês, dá para entender porque muitos jovens procuram empresas nas quais buscam se desenvolver. Porque a fala de vocês como líderes aproxima muito o propósito, a busca que os jovens de hoje têm. De olhar para o líder como exemplo, olhar para o líder como uma pessoa na qual eu vou me aproximar para mim aprender. Não se trata só de um trabalho ou de uma jornada de 8 horas diária, né? Mas se trata de um mundo de oportunidades que eu vou ter dentro desse espaço com a pessoa que está me liderando, né? É muito sobre esse aprendizado de liderar e ser liderado. E dentro da JCI, a gente busca entregar para a sociedade cada vez mais, aqui em Chapecó e no Brasil todo, jovens líderes que estejam preparados para os desafios aos quais se apresentam no mundo de hoje. A gente fomenta o tempo todo para que esses jovens líderes se desenvolvam através de muitas oportunidades e campos de trabalho que o voluntariado traz dentro da JCI. Então, nada melhor para fechar esse nosso episódio do que convidá-los todos para assistir os próximos episódios e também aproveitar e apreciar esse momento que se aproxima da Convenção Nacional do dia 24 a 26 de outubro aqui em Chapecó.
Tenho certeza que essa reunião de aproximadamente aí 700 jovens líderes do Brasil inteiro aqui estando, vão colaborar para que a gente consiga sair daqui com ideias melhores para uma sociedade cada vez melhor e assim também deixar um legado, né, que marca de geração em geração o quanto a nossa organização consegue transformar a vida das pessoas. Nosso muito obrigado em nome da JCI Chapecó, ao Rafael do Instituto IOD, ao Paulo, em nome da Eco7, por estarem aqui hoje, por compartilhar esse conhecimento e em breve nós os veremos na Convenção Nacional da JCI Brasil em Chapecó. Muito obrigado.